Deixa eu só conferir. Tá, eu vou gravar também para disponibilizar para vocês essa aula em vídeo no AVA, além dos slides. Então, beleza. Vocês estão vendo os slides aí? Alguém dá um ok para mim? Sim. Beleza. Então, gente, nesse movimento de industrialização, surgiu a classe operária, o que fez com que as pessoas saíssem ainda mais da zona rural, do campo, e fossem para as cidades, né? Então, as cidades passaram a seguir a hierarquia que existe até hoje: centro e periferia, né? O pessoal que saía do campo ia para a cidade e ia todo para a periferia. E nessa época não havia política habitacional do governo, né? O Estado, ou seja, o governo, ele delegava toda essa política habitacional à iniciativa privada, às empresas, às indústrias. O objetivo era colocar os operários nas vilas operárias, que eram distantes dos centros, né, dos centros onde morava o pessoal mais rico, e mais próximos a essas indústrias. Então, essas vilas operárias, elas também foram todas construídas nas periferias da cidade, aumentando ainda mais essa hierarquia entre centro e periferia. Então, nessa época, não havia nenhum tipo de financiamento imobiliário, né? Se a pessoa quisesse comprar a própria casa, ela tinha que pagar à vista. Ela não conseguia financiar essa casa. Então, quem tinha essa condição de adquirir um imóvel, geralmente eram esses donos de indústrias, né, que conseguiam adquirir um imóvel, praticava preços exorbitantes de aluguel, né? Para você morar numa casa decente, você tinha que pagar um aluguel muito alto, o que só fez com que a população fosse indo para essas periferias e fossem morando de forma precária, né? Casas precárias, assentamentos precários, porque não tinham dinheiro para pagar esse aluguel. Enfim, então até essa época do Brasil República, 1930, não havia política habitacional do governo. Outra coisa importante do início das nossas aulas, a gente saber que com a Constituição, só com a Constituição de 1988, o plano diretor passou a ser o principal instrumento. Oi? Só para avisar, tem o rapaz aqui que ele falou que está esperando para entrar, está em confirmação. Ah, beleza. Deixa eu autorizar a entrada dele aqui. Que apareceu que ele entrou. Então, depois vocês me avisam se não deu certo. Vamos lá, então. Plano diretor. Até 1988, já existia o plano diretor, só que ele não era oficial, vamos dizer assim. Só em 1988, com a Constituição, ele passa a ser o principal instrumento para definir função social da cidade. E o que é função social da cidade? É assegurar que sejam atendidas todas as necessidades de seus habitantes com respeito ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Então, o principal desafio do plano diretor é lutar contra a irregularidade urbana. Quando a gente fala que uma cidade tem que seguir o plano diretor, é para isso, para não permitir que haja irregularidade nas cidades, moradias irregulares, e que todas elas atendam às necessidades de seus habitantes. Infelizmente, na prática, a gente sabe que não é isso que acontece, mas, enfim, desde 1988, o plano diretor é o principal instrumento das cidades para definir a sua função social. E aí, a gente parte para as políticas habitacionais efetivas que o Brasil teve ao longo da sua história. Começando pelo Sistema Financeiro de Habitação e Banco Nacional
de Habitação. Ambos foram criados logo após o golpe militar de 1964 e foram planejados inicialmente para atender às demandas habitacionais da população de baixa renda. Até 1964 não havia política habitacional digna desse nome por parte do governo. Quando entra o governo militar, ele assume a partir de um golpe. Como todo governo que assume a partir de um golpe, ele tem que se legitimar, né? Ele passa a ficar dependente da aceitação da população, e é isso que o governo militar buscou com o Banco Nacional de Habitação, com essa política habitacional, né? Agradar a população, principalmente a população de mais baixa renda. Então, o que era a função do sistema financeiro de habitação? Era captar recursos e fazer a política de planejamento territorial, onde seriam territórios onde seriam construídos essas habitações. E a função do Banco Nacional de Habitação? O Banco Nacional de Habitação, ele tinha que operacionalizar, né, esses recursos, operacionalizar os financiamentos. Então, para resumir, o sistema financeiro de habitação captava os recursos e o Banco Nacional de Habitação operacionalizava os financiamentos, fazia os financiamentos através desses recursos captados pelo sistema financeiro de habitação. Então, quais que eram os principais objetivos do Banco Nacional de Habitação? O Banco Nacional de Habitação, inicialmente, ele era um banco de segunda linha. Então, se alguém quisesse um financiamento imobiliário através do Banco Nacional de Habitação, essa pessoa ia ter que ir na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no Itaú, para pleitear esse financiamento, né? Porque o BNH ele trabalhava por intermédio de outros bancos para conceder os seus financiamentos. Por isso que ele era um banco de segunda linha. Os recursos, então, que eram disponibilizados para o Banco Nacional de Habitação conceder esses financiamentos eram captados pelo Sistema Financeiro de Habitação, através do FGTS e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, da caderneta de poupança. Então, os principais objetivos do Banco Nacional de Habitação era conceder crédito imobiliário, o principal objetivo, na verdade, fazer a gestão do FGTS, que tinha sido recentemente criado, esse mecanismo das empresas pagarem 8% do salário do trabalhador e depositarem numa conta específica, né, para dar uma indenização para o trabalhador quando ele fosse demitido. O BNH, então, fazia essa gestão. E estimular a poupança. O Brasil, historicamente, sempre foi um país que poupou muito pouco. Então, com os recursos que seriam usados para financiar as moradias saindo das cadernetas de poupança, o governo pretendia estimular essa poupança. Absorver mão de obra não qualificada. Eu comentei isso com vocês em uma das aulas. Por que os governos, quando precisam reaquecer a economia, lançam mão tanto de políticas habitacionais? Porque nenhum outro setor tem tanto potencial para absorver mão de obra como a construção civil. A construção civil, você não precisa ser um profissional qualificado para trabalhar nela, porque é um trabalho muito braçal, né? Então, isso absorve muito emprego. Além de promover o desenvolvimento da indústria de material de construção e do próprio setor de construção civil. Porque, claro, o governo militar ele queria fazer a economia crescer, queria ter um grande crescimento econômico para poder ganhar o apoio popular, para o povo dar apoio ao golpe, né, que fez os militares assumirem o governo. E dentro do Banco Nacional de Habitação é que surgem as Coabs.
que eram as Coabs? O que são as Coabs, na verdade? Né? As Coabs existem até hoje. As Coabs, ou a Coab, na verdade, é sigla, né, para Companhia de Habitação Popular. Elas foram criadas, então, em 1966 e eram empresas de capital misto. Então, eram empresas cujos donos, uma parte era o governo, outra parte eram construtoras. Então, capital misto, público e privado. E o que faziam as Coabs? Né? As Coabs, elas iam até o BNH, pediam financiamento, né? Apresentavam projetos técnicos para o BNH aprovar, e daí conseguiam esses financiamentos, e através desses financiamentos construíam as unidades habitacionais. E também, depois, comercializavam essas unidades habitacionais. Então, elas pegavam financiamento no BNH, contratavam as construtoras para construir essas unidades habitacionais e depois vendiam para o público de baixa renda essas unidades habitacionais. Então, essas moradias, esses imóveis das Coabs, eles eram repassados para esses consumidores finais a preço de custo, a preço muito baixo. E o que garantia esse preço muito baixo? Primeiro, a padronização das plantas imobiliárias. Então, se vocês já foram numa Coab, vocês podem ver que é tudo igualzinho, né? Todo o mesmo modelo de casa, todo o mesmo modelo de apartamento, muito pequeno, muito padrão. Não havia custos de corretagem, inexistência de custos de corretagem e publicidade. Não precisava de corretor de imóveis para vender uma Coab, não precisava fazer propaganda da Coab, porque a demanda era muito alta, tinha muita gente querendo adquirir uma casa ou um apartamento numa Coab, então elas não tinham esse custo. E outra coisa que garantia esses preços baixos era a construção de conjuntos em terrenos afastados do centro, na periferia, terrenos mais baratos. Tudo isso fazia com que adquirir um financiamento, adquirir uma casa, um apartamento na Coab fosse barato, né? E atendia essa população de baixa renda. Então, em resumo, as Coabs pegavam os financiamentos junto ao BNH, contratavam as construtoras, construíam os conjuntos habitacionais e daí vendiam para a população de baixa renda a preços baixos. Ok? As Coabs, então, eram um componente importante da política do BNH, do Banco Nacional de Habitação. E quais foram os resultados habitacionais, os resultados do Banco Nacional de Habitação? Ao todo, foram 4 milhões e meio de unidades financiadas, sendo que apenas 35% das unidades foram realmente destinadas às famílias de baixa renda. Então, qual que é a conclusão? A atuação do BNH priorizou muito mais o desenvolvimento econômico, priorizou muito mais o estímulo ao setor de construção civil do que uma atuação social, uma atuação de realmente prover moradias para essa população de baixa renda. Por que isso aconteceu? Porque ao longo aí da trajetória do BNH, as construtoras foram percebendo que as famílias de baixa renda tinham muita dificuldade para manter as parcelas em dia. O período do BNH foi aí da década de 60 até a década de 80. Foi um período que começou muito bem economicamente falando, mas depois o Brasil entrou numa crise muito severa na década de 80. Então, muitas famílias não tinham condições de arcar com os financiamentos. E aí, o BNH resolveu, por conta da pressão das construtoras, né, conceder financiamentos para a população de média e alta renda, que era mais garantido
que as construtoras pudessem receber o dinheiro e que o próprio BNH pudesse receber o dinheiro desses financiamentos. Mudou a atuação dessa política visando o desenvolvimento econômico, visando o crescimento econômico. No final, não atendeu a população de baixa renda como deveria. E aí a gente chega à política habitacional que é praticada atualmente, que é o programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, pessoal, é lançado no dia 7 de julho de 2009, como parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Esse PAC, como um todo, era uma resposta do governo federal da época, no caso era o Lula, o presidente da época, né? Era uma resposta à crise econômica mundial de 2008. Então, como estamos vivendo uma crise agora, vivemos uma crise muito grande também lá em 2008. E isso é importante a gente sempre ter em mente, né? A economia, ela é feita de ciclos, e uma parte do ciclo é a crise. Então, crises sempre existiram e sempre vão continuar existindo, pessoal. Vocês aí, ao longo das suas vidas, vocês vão passar por muitas crises econômicas mundiais. É inevitável pela própria sistemática da economia em si. Tá certo que essa crise de hoje, ela tem uma causa bem diferente da crise de 2008. Para resumir para vocês o que foi a crise de 2008, a crise de 2008 foi provocada por uma total irresponsabilidade do setor financeiro mundial. Para resumir, os bancos estavam emprestando dinheiro para quem não deveria, para pessoas que não poderiam pagar por esses empréstimos. O mundo, nesses primeiros anos aí, dos anos 2000, estava num momento econômico muito bom, crescendo, todos os países crescendo economicamente, puxados pela China, que estava crescendo bastante naquela época, isso levou todos os países junto, enfim, né, tava uma empolgação muito grande até 2008, tanto que o Brasil virou sede de Copa, virou sede de Olimpíada, enfim, né? O pessoal esqueceu que sempre existem crises no sistema econômico. E essa crise veio forte em 2008, é diferente da crise atual, né? Essa crise que a gente está passando hoje é por conta de uma pandemia, por conta de uma doença que ninguém sabe ao certo quando que vai ser controlada e tal, enfim, né? São causas diferentes, mas o que é inevitável é que crises sempre acontecem. Então, oi, pode falar. E como que vai ser, será, depois dessa pandemia? Olha, o que sempre tem nos ciclos econômicos é que depois da crise sempre vem a retomada, tá? Então, você pode ver que todos os governos do mundo inteiro estão tomando atitudes, injetando dinheiro na economia, criando programas, enfim, para apoiar as pessoas nessa época de crise. Uhum. E do mesmo jeito que a crise é certa, a retomada também é certa. Eu não sei te dizer se essa retomada vai ser rápida ou vai ser lenta. Aqui no Brasil, a gente tem um problema adicional, porque a gente está vindo de uma crise econômica que não é mundial, né? Era uma crise particularmente brasileira, e isso vai somar com a crise econômica, vai somar com a crise econômica mundial, mas a retomada sempre existe, isso é cíclico. A velocidade dessa retomada, não sei, mas ela vai acontecer, tá? Meu palpite, as crises ao longo da história, isso é um palpite, tá? Não vá, Rodrigo, você falou que era desse jeito, não. As crises econômicas ao longo da história,
as que tiveram retomada mais rápido foram as crises mais graves. Então, se essa crise realmente for muito grave, a história diz que a retomada tende a ser rápida, mas não dá para garantir que isso vai acontecer. O que dá para garantir é que vai existir uma retomada de alguma forma. Perfeito? Perfeito. Então, beleza, gente. Então, voltando aqui para o Minha Casa Minha Vida. Teve aquela crise de 2008 e aí o governo do Lula estava numa grande enrascada, né? Porque o que fez o nome do Lula e faz até hoje, aí não vou entrar no mérito, tem gente que ama, tem gente que odeia, enfim, né? Mas o que fez o nome do Lula foi esse crescimento econômico do Brasil na época que ele foi presidente. E essa crise aí veio logo no final do governo dele, né? Tipo, ia sujar muito a barra dele, uma crise econômica. Ele queria fazer o sucessor, lógico, né, do partido dele, como realmente fez. Então, ele precisava reativar a economia de qualquer forma. E aí, gente, aí vou entrar também no mérito, que nem é muito da aula, mas é mais uma questão geral. Política é sempre igual, não importa o lado. Não vou entrar no mérito, é bom, ele é competente, incompetente, é bom ou ruim, não sei. Mas por que o Bolsonaro está insistindo tanto com a questão econômica? Porque todo presidente, todo governo sabe que o que derruba governo, o que derruba eleitoralmente um político é crise econômica. Todo governo vai querer salvar a economia de alguma forma. E isso que o Lula fez em 2008. Ele criou esse programa, começou a gastar muito dinheiro do governo para reativar a economia. Foi uma atitude certa na época? Foi. Tá, tem que falar. Foi uma atitude certa. Nessa situação de crise, tem que jogar dinheiro mesmo, que nem o governo atual está fazendo. O grande problema que aconteceu aí foi que o governo que veio depois, o governo da Dilma Rousseff, continuou gastando da mesma forma, né, para tentar fazer a economia girar artificialmente numa situação em que o mundo já não estava mais tão favorável, e isso acabou provocando a crise econômica que a gente teve aí há uns anos atrás e que até agora a gente não se recuperou completamente dela. Então tá, dito tudo isso, programa Minha Casa Minha Vida. Então, o objetivo era reativar a economia. Como? Alavancando a indústria de construção civil, estimulando investimentos, criando empregos e estimulando o consumo de materiais do setor de construção. Como eu já falei aqui, não existe nada que gere mais emprego do que o setor de construção civil. Lógico, isso tudo foi embalado como tendo uma característica social. Que o programa Minha Casa Minha Vida fosse uma política habitacional social com foco na construção de moradias para a população de baixa renda. Apesar dessa característica social, por tudo que eu falei para vocês, o programa, lógico, tinha um cunho muito mais econômico do que social. Então, quais que eram as características do programa Minha Casa Minha Vida? Se era moradia para a população de baixa renda, né, a construção tinha que ser em larga escala, tinha que construir muitas unidades habitacionais, né, em larga escala, ou seja, padronizado, né, todas as construções da mesma maneira, para poder fazer essa construção em larga escala. Tinha que haver alta produtividade do trabalho e na redução de perdas. Essas moradias tinham que custar o mínimo possível, não podia ter desperdício de material. O trabalho tinha que ser muito produtivo, as construções tinham que ser muito rápidas, até por isso que elas eram muito, e são até hoje, na verdade, muito padronizadas. Se tinha que ser barato, mais uma vez, os terrenos vão ser mais distantes, essas moradias vão ser construídas mais longe dos centros, lá nas áreas periféricas das cidades. Por quê? Porque os terrenos têm que ser baratos.
Outra característica importante, o governo federal ia dar um subsídio, ou seja, ele ia repassar uma parte do valor do imóvel para o beneficiário do programa, né, para a família que fosse beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida. O governo federal dava, né, subsidiava uma parte do imóvel para reduzir o valor que seria financiado e também para garantir a rentabilidade para as construtoras, né, para as construtoras terem uma garantia de que elas iriam receber o dinheiro. Então o governo entrava com dinheiro, o governo entra, né, teoricamente até hoje, com dinheiro no Minha Casa Minha Vida, com subsídio. E esse valor do subsídio, ele é retirado de um fundo específico com essa finalidade, que é o FAR, o Fundo de Arrendamento Residencial. E aqui é a tabela com as faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Eu trouxe para vocês aqui a tabela completa. Essa parte do subsídio aqui, vocês não precisam se preocupar, tá, em saber essas regras de subsídio. Eu quero que vocês se concentrem mais nas faixas, nos limites de renda, né, de cada faixa, principalmente, nos juros que são cobrados. Nos juros que são cobrados para cada faixa de renda dentro do Minha Casa Minha Vida e no valor máximo do imóvel. Essa aqui é a tabela mais atualizada que eu consegui, tá, pessoal? A tabela de 2019. Então, a faixa 1 de renda é para pessoas que ganham até R$ 1.800, para famílias que têm uma renda de até R$ 1.800 por mês. Nessa faixa 1, os juros são 0%. Por quê? Porque nessa faixa, o governo subsidia os imóveis. É o governo que dá o dinheiro para a construção desses imóveis. Não tem juros. E o valor máximo do imóvel é de R$ 96 mil. Aí, a gente tem a faixa 1,5. Essa faixa 1,5 é para famílias que ganham de R$ 1.800 até R$ 2.600 por mês. Aqui já é um financiamento imobiliário. Então, esse financiamento ele tem juros de até 5% ao ano. E o valor máximo do imóvel que pode ser financiado nessa faixa 1,5 é R$ 144 mil. Aí a gente tem a faixa 2. A faixa 2 é para famílias que ganham de R$ 2.600 até R$ 4 mil por mês. O financiamento para essa faixa tem juros de 6% a 7% ao ano e o valor máximo do imóvel nessa faixa é de R$ 240 mil. E a faixa 3, né, que é a última faixa dentro do Minha Casa Minha Vida, é para famílias que têm uma renda de até R$ 9 mil por mês. Os juros do financiamento nessa faixa são aí de, em média, 9,16% ao ano. E o valor máximo do imóvel que pode ser financiado nessa faixa 3 é de R$ 300 mil. São as faixas de renda do Minha Casa Minha Vida. São as faixas mais atualizadas do programa. Como eu falei, é uma tabela de 2019. Repito, esse subsídio que tem aqui do lado, vocês não precisam se preocupar em decorar, enfim, como que é dado esse subsídio, né? Se concentrem mais nas faixas, principalmente nas faixas de renda, nos juros e no valor máximo do imóvel. E quais que foram os resultados do programa Minha Casa Minha Vida? Nos 5 primeiros anos, gente, o foco do programa realmente foi a faixa 1 de renda. Foi a faixa das famílias mais pobres, né, que ganham até R$ 1.800 por mês. Então, até 2013, 80% dos contratos fechados de construção de moradias do programa, eles eram destinados a essa faixa 1, 80%. Então, nos 5 primeiros anos, realmente o Minha Casa Minha Vida
estava cumprindo a função social do programa. Foram 1,5 milhão de moradias para essa faixa de renda. Só que daí aí vem a consequência daquilo que eu falei para vocês. O governo continuou gastando uma quantidade, um montante, que ele só deveria ter gastado logo depois da crise de 2008. Foi gastando, foi colocando dinheiro, e aí quando você gasta mais do que arrecada, quando você gasta mais do que ganha, você começa a ter muita dívida, você começa a ter crise. Começou a ter restrição de dinheiro por conta desse déficit do governo. Então, nos anos seguintes, com as restrições orçamentárias do governo, o foco do programa passou a ser a faixa 2, porque a faixa 2 recebe menos subsídio do FAR, daquele fundo lá que dá os subsídios para financiar as moradias da população mais pobre. Na faixa 2, a maior parte dos recursos vem do FGTS. Então, o governo começa a priorizar a faixa 2 para cima. E de 2014 a julho de 2019, foram construídas 1.600.000 moradias para a faixa 2 e apenas 387.000 moradias para a faixa 1. Em resumo, o Minha Casa Minha Vida é um programa, é mais um programa, mais uma política habitacional que não cumpriu a sua função social por conta de fatores econômicos, né? O fator econômico se sobrepôs à função social da política habitacional. Então, a gente vê no Brasil um histórico de políticas habitacionais que acabam tendo muito mais um cunho econômico do que propriamente social, apesar dessa embalagem, né, de serem vendidos como um programa voltado para a população de mais baixa renda. Na prática, não é o que acaba acontecendo. O Minha Casa Minha Vida até começou cumprindo esse objetivo, mas ao longo dos anos acabou se direcionando também para famílias mais de média, né, e até alta renda. Se a gente for pegar aí aquela faixa lá de R$ 9.000 mensais, já dá para ser considerado uma renda alta. Bom, e passando aí para a aula 4, vamos falar de composição e etapas do sistema financeiro de habitação. Então, o sistema financeiro de habitação, gente, ele tem dois componentes. O que é a composição do SFH, do Sistema Financeiro de Habitação? Ele é composto pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, cuja sigla é SBPE, que é a poupança voluntária, é a caderneta de poupança. Então, o Sistema Financeiro de Habitação, que não é mais operacionalizado pelo Banco Nacional de Habitação, vocês se lembram, o Banco Nacional de Habitação foi englobado ainda na década de 80 pela Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal é quem operacionaliza hoje em dia o sistema financeiro de habitação, e ele capta recursos através dessa poupança voluntária do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, todo o dinheiro que é colocado na poupança pelas pessoas, seja na Caixa Econômica, seja no Banco do Brasil, seja nos próprios bancos privados, esses recursos são utilizados para financiamentos imobiliários. Mas calma, nossa, Rodrigo, estão utilizando os recursos da minha poupança para fazer empréstimo e tal, então eu tenho risco do meu dinheiro ser confiscado e tal, né? E é bom eu abrir um parênteses aqui, porque isso é uma dúvida que muita gente vem me perguntar por eu ser economista e em período de crise. Tem dinheiro, tem risco de o dinheiro que está na poupança ser confiscado. E esse medo, pessoal, vem de um carinha que há 30 anos atrás, um carinha chamado Fernando Collor de Mello, que confiscou a poupança das pessoas,
né? E deixou muita gente na miséria, na pobreza por causa disso. E o pessoal mais velho ficou com esse medo, com essa sensação que a qualquer momento o dinheiro pode ser confiscado de novo. Isso não tem a menor probabilidade de acontecer. Primeiro, porque o Brasil hoje é outro. Apesar de crise, apesar do que a gente está vivendo aí, o Brasil, economicamente falando, é muito melhor do que o Brasil de 30 anos atrás. Porque naquela época a gente tinha uma inflação muito alta, uma inflação que os preços aumentavam todos os dias e tal, era uma realidade completamente diferente. Hoje em dia, o sistema bancário, ele tem que obedecer mais regras, então um banco, ele precisa, para operar, ele precisa provar que ele tem uma quantidade de capital muito grande e, mais importante de tudo, está na Constituição. Não se pode confiscar dinheiro da poupança. Isso é uma lei do ano de 2001, está na Constituição, nenhum governo pode confiscar dinheiro dos bancos, das pessoas físicas, nem dinheiro das poupanças. E mesmo que não tivesse essa lei, a gente tem que entender que o Collor sofreu um impeachment muito por causa disso, né? Então, nenhum presidente, por mais louco que pareça ser, eu acho que seria louco suficiente para fazer um confisco de poupança hoje em dia. Mas então, vamos voltar aqui para o nosso assunto, composição do SFH. Então, tem o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é a poupança voluntária, e o FGTS, que é a poupança obrigatória, que as empresas depositam todo mês 8% do salário dos funcionários a título de reserva, para quando esse funcionário for demitido, ele receber uma indenização. Esses recursos do FGTS também são usados para financiamentos imobiliários dentro do sistema financeiro de habitação. Então, etapas do sistema financeiro de habitação ao longo da história. Tivemos a criação, uma etapa que durou aí de 1964 até 1980. Professor, Oi, pode falar. rapidinho, tem uma menina pedindo para entrar, diz que a internet dela caiu. Ah, tá. Deixa eu autorizar a entrada dela aqui. Só um minutinho. Aí, autorizei a entrada dela. Vocês estão vendo o slide? Tá tudo normal? Sim. Beleza. Então, a gente teve a desestruturação de 1981 até 1994 e a reestruturação que acontece de 1995 até os dias atuais. São as 3 etapas do SFH, do Sistema Financeiro de Habitação. Bom, falando de financiamento imobiliário através desse Sistema Financeiro de Habitação, é importante a gente saber, conhecer os 2 tipos de garantias que têm que ser dadas por quem pega um financiamento imobiliário, né? Então, o banco que concede um financiamento, ele pede uma garantia real de quem está tomando esse financiamento. Quais são os 2 tipos de garantia que existem nos financiamentos imobiliários? A gente tem a hipoteca e a alienação fiduciária. O que é hipoteca? Hipoteca é uma garantia imobiliária para valores de financiamento superior, tomem bastante cuidado com isso, né? Hipoteca só serve para financiamentos de mais de R$1,5 milhão de reais. Por que para financiamentos de mais de R$1,5 milhão de reais? Porque o sistema financeiro de habitação, ele só acomoda financiamentos até o valor de R$1,5 milhão. Acima de R$1,5 milhão
Não existe financiamento imobiliário, Rodrigo? Existe. Só que aí, esses financiamentos não utilizam mais recursos do sistema financeiro de habitação. Eles utilizam recursos de outro sistema, que é o sistema financeiro imobiliário. Recursos do SFH, do Sistema Financeiro de Habitação, eles são para financiamentos imobiliários até R$1,5 milhão. Então, a hipoteca ela só pode ser dada como garantia para financiamentos que não fazem parte do SFH, para financiamentos acima de R$1,5 milhão. O que acontece? Na hipoteca, o imóvel fica no nome de quem compra. Então, vamos dizer que eu, Rodrigo, vou fazer um financiamento imobiliário, né? Vou querer financiar uma casa com valor maior do que R$1,5 milhão, quem me dera, né? Mas beleza, vou lá fazer esse financiamento, uma casa de R$2 milhões, aí eu posso dar uma hipoteca como garantia. O que é a questão da hipoteca? Na hipoteca, o imóvel fica no nome do comprador. Então, a partir do momento que eu fiz o financiamento, né, contratei, assinei o contrato, vou começar a pagar, o imóvel já está no meu nome. Se eu não pagar o imóvel, se eu não pagar as parcelas, o banco que eu fiz o financiamento vai querer tomar o imóvel. Foi dado como garantia. Mas como na hipoteca o imóvel já está no meu nome, o banco tem que entrar com uma ação judicial contra mim. Ou seja, é mais difícil para o banco reaver a posse desse imóvel. Então, para fazer uma hipoteca, também não podem ser utilizados recursos do FGTS no financiamento. Se for utilizar o FGTS para fazer o financiamento imobiliário, a garantia não pode ser hipoteca. Ela é disponível tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas e pode ser usada para comprar um imóvel novo ou imóvel usado. Mas importante, hipoteca é só para financiamentos que não são contemplados pelo sistema financeiro de habitação, para financiamentos acima do valor de R$1,5 milhão. E os financiamentos até R$1,5 milhão, Rodrigo, os financiamentos que utilizam recursos do FGTS. Qual que é a garantia utilizada nesses financiamentos? Aí a garantia é a alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, pessoal, o banco credor, ou seja, o banco que faz esse financiamento, ele tem um imóvel no nome dele. Então, se eu for financiar um imóvel com alienação fiduciária de garantia, esse imóvel que eu estou comprando, ele vai ficar no nome do banco até eu quitar o financiamento totalmente. Então, se eu não pagar as parcelas desse financiamento, é fácil. O banco toma a casa de mim. A casa já está no nome do banco mesmo. Então, na alienação fiduciária, o banco credor se torna o proprietário do imóvel até que o financiamento seja integralmente pago, né? E na alienação fiduciária é o tipo de garantia que é dado por quem utiliza recursos do FGTS para fazer o seu financiamento imobiliário. É a garantia, né, cedida para os financiamentos até esse limite de R$1,5 milhão. Ah, Rodrigo, significa que mais uma vez o pobre se ferra, né? Porque se ele não pagar as parcelas, o banco na hora toma a casa dele. Sim, mais uma vez o pobre se ferra. Tá? O banco, na alienação fiduciária, pode tomar a casa imediatamente. E como a gente viu, financiamentos, né, do sistema financeiro de habitação, financiamentos que utilizam recursos do FGTS, é obrigatório a garantia da alienação fiduciária. Beleza, gente, vamos fazer aí um intervalo até 8:45 para a gente poder respirar um pouquinho.
Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum comentário? Como que tá? Tô falando grego? Tá tranquilo. Não, professor, tá de boa. Beleza, então, gente. Então, intervalinho aí até 15 para as 9. 15 para as 9 a gente retoma e finaliza essa revisão. Até Beleza. mais.
E aí, gente, vamos terminar essa revisão? Todo mundo já está ligado aí? Aqui sim. Beleza, vamos embora. Bom, gente, agora eu vou falar, na verdade, né, sobre as condições para se utilizar o FGTS num financiamento imobiliário. Mas para deixar a nossa live aqui um pouco mais animada, e ao que tudo indica, existe aí uma promessa da gente retomar as aulas presenciais no dia 4 de maio. Vamos fazer uma brincadeirinha, né? Eu vou prometer dar uma barra de chocolate para quem acertar uma pergunta que eu vou fazer sobre utilização do FGTS no financiamento imobiliário. Essa barra de chocolate será entregue a princípio no dia 4 de maio, então. Só que eu vou aceitar uma resposta só. Se alguém responder e errar, quem come a barra de chocolate sou eu. Tá? Combinado? Posso fazer a pergunta? Combinado. Se alguém não quiser, às vezes tem vergonha ou o microfone não está funcionando, eu vou ficar com o celular na mão. Se quiser me mandar a resposta via WhatsApp, tá? Eu vou aceitar. Então, olha, aí vai a pergunta, né? Vamos supor que eu, Rodrigo, quero usar o FGTS para fazer um financiamento imobiliário, tá? Quero usar meu FGTS e eu trabalho com carteira assinada faz 3 anos. Atenção, eu trabalho com carteira assinada faz 3 anos. Eu trabalho em Arapongas, mas eu moro em Londrina e eu quero financiar um imóvel em Londrina. Pergunta: eu consigo ou não utilizar o FGTS nesse financiamento? Atenção, hein? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Opa! Opa, peraí. Rafael respondeu não. Ih, Rafael, você me deu... Você anulou a própria resposta, cara. Tava certo. Eu não consigo usar o financiamento, o FGTS nesse financiamento. Ah, então vamos dividir a barra. Bom, aí vocês se entendem. O Rafael cumpriu as regras, respondeu primeiro, né, tentou anular a resposta dele, mas, enfim, acertou. Eu não consigo utilizar o FGTS no financiamento. Então, Rafael terá sua barra de chocolate no dia 4 de maio. E aí, se vocês quiserem implementar um comunismo e fazer o Rafael dividir com todo mundo... A gente já fez isso. Então, o problema é de vocês. Aí vocês se entendem. Eu dou na mão do Rafael e aí vocês veem o que vocês vão fazer com essa barra. Ó, teve gente aí me respondendo, mas foi mais devagar, né? Tipo, não conseguiu ser tão rápido como o Rafael. Então é isso. Por que eu não consigo utilizar o FGTS nesse financiamento imobiliário aí? Porque, apesar de eu trabalhar 3 anos já com carteira assinada, eu só consigo utilizar o FGTS num financiamento imobiliário se eu for morar na mesma cidade em que eu trabalho. No caso, como eu estou falando, que eu moro em Londrina, trabalho em Arapongas e quero financiar um imóvel em Londrina,
eu não vou poder utilizar o FGTS. Mas para deixar isso mais claro para vocês, deixa eu compartilhar o slide aqui para, então, opa, foi lá para o final. Então, para listar para vocês as regras básicas para uso do FGTS. Condições do interessado. Então, se eu estou interessado em utilizar o FGTS para financiar o imóvel, eu preciso ter, no mínimo, 3 anos de trabalho sob o regime de FGTS, ou seja, 3 anos de trabalho com carteira assinada, não precisam ser 3 anos consecutivos e nem na mesma empresa, posso trabalhar aí 1 ano em cada empresa, que eu vou conseguir utilizar o FGTS. Eu não posso ter outro financiamento ativo no SFH, no Sistema Financeiro de Habitação, não posso estar financiando um outro imóvel, não posso ser proprietário de outro imóvel residencial, localizado na mesma cidade onde eu trabalho ou onde moro. Não posso ter outro imóvel, não posso já ser dono de um imóvel para utilizar o FGTS. E a última regra, né, essa aí que matava a resposta da pergunta que eu fiz, tem que trabalhar na cidade onde pretende comprar o imóvel. Então, se eu quero financiar o imóvel em Londrina, eu preciso trabalhar em Londrina. Essas são as condições para o uso do FGTS por parte de quem está interessado em financiar o imóvel e utilizar, né, esse valor do FGTS nesse financiamento. E também existem condições que o imóvel que será financiado deve seguir para se utilizar o FGTS nesse financiamento. Então, o imóvel precisa ser de uso residencial urbano, ele tem que ser utilizado para moradia própria do trabalhador, então eu não posso financiar o imóvel para criar um comércio nele, sei lá, fazer uma padaria, abrir uma padaria no imóvel. Não, não pode ser para fins comerciais, tem que ser para moradia própria. Esse imóvel tem que estar devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, não pode ter sido objeto de uso do FGTS nos 3 anos anteriores, ou seja, nos 3 anos anteriores, esse imóvel não pode ter sido financiado por alguém que utilizou o FGTS para financiar esse imóvel. O valor tem que estar enquadrado nas normas do Sistema Financeiro de Habitação, ou seja, tem que ser um imóvel de até R$1,5 milhão de reais, dentro do limite do Sistema Financeiro de Habitação, e ele tem que estar localizado no mesmo município onde o trabalhador exerça o seu trabalho principal, seu trabalho em Arapongas. Esse imóvel não pode estar em Londrina. Regras para a utilização do FGTS no financiamento imobiliário. E para fechar essa parte de FGTS e Sistema Financeiro de Habitação, é bom relembrar os 2 tipos de amortização do financiamento imobiliário, né, de amortização do imóvel. O que é amortização? É o pagamento das parcelas. Então, no financiamento imobiliário, eu tenho 2 formas de pagar as parcelas, de amortizar esse imóvel. O saque, que é o sistema de amortização constante, e a tabela price. Muito cuidado com a diferença entre esses 2 sistemas de amortização, porque o nome pode te confundir. Sistema de amortização constante, isso não significa que as parcelas são constantes, isso não significa que as parcelas são iguais. Por que a amortização é constante? Porque numa parcela de financiamento, a gente tem 2 elementos, tá, gente? A gente tem a amortização e a gente tem os juros. O que é amortização? Se eu estou financiando um imóvel que vale R$100 mil e eu vou pagar 100 parcelas de R$1.000, ao final eu vou pagar 100 mil. Eu fiz a amortização do valor
do imóvel. Então, R$ 1.000 todo mês para amortizar esse imóvel. Só que, além da amortização, no financiamento tem o valor do juro. Eu não pago só o valor do imóvel no financiamento. Cada parcela é acrescida de juros. Então, no sistema de amortização constante, a amortização é sempre igual, mas os juros no começo do financiamento, eles são maiores. E ao longo, conforme a pessoa vai pagando esse financiamento, esse juro vai diminuindo. A amortização é constante, o juro vai diminuindo. Ou seja, as parcelas vão ficando menores ao longo do tempo. Repetindo, no saque, sistema de amortização constante, as parcelas do financiamento vão ficando menores ao longo do tempo. Já na tabela Price, as parcelas são sempre iguais. No sistema de amortização constante, as parcelas vão diminuindo até o final aí do pagamento desse financiamento. Na tabela Price, as parcelas são sempre iguais. Entendido, gente, esses sistemas de amortização, a diferença entre os dois? Sim. Perfeito. Vamos lá para a próxima aula, que era a aula de deseconomias urbanas. Na verdade, era a aula de conflitos socioambientais, mas a gente iniciava falando das deseconomias urbanas. Por que que existem? O que é uma deseconomia urbana? Porque na constituição de uma cidade, a gente imagina que essa cidade vai contribuir para a economia, que a aglomeração de pessoas numa cidade vai fazer a economia se movimentar e vai beneficiar todos os habitantes dessa cidade. Por que que as pessoas moram junto? Por que que as pessoas se aglomeram, num só ponto? Para tirar vantagens dessa aglomeração. Quando ocorre uma deseconomia urbana, isso significa que essa aglomeração de pessoas na cidade é desvantajosa para elas. Por quê? Porque a gente começa a entrar numa competição, numa dificuldade de compartilhar os mercados de trabalho ou consumidores. O que significa isso? Significa que não tem trabalho para todo mundo, significa que as pessoas precisam consumir itens e não existe a disponibilidade de todos esses itens para que as pessoas possam consumir. E, sobretudo, pela incapacidade dessas cidades de suportarem o volume de ações econômicas necessárias para essa aglomeração ser viável e vantajosa para todos os habitantes. E isso gera as deseconomias urbanas. O que são exemplos de deseconomias urbanas? Transporte público, falta de transporte público, falta de condições boas, de transporte público para todos os habitantes que precisam desse transporte. Vias de circulação, muito trânsito, muito congestionamento. As vias de circulação foram mal planejadas, a gente sempre tem trânsito intenso nos horários de pico. Falta de saneamento básico. Mais de 50% das moradias no Brasil não tem saneamento básico. Construções precárias, barracos, construções com materiais ruins, com materiais de baixa qualidade, construções na beira de morros, sujeitas a deslizamentos, sujeitas a enchentes. Tudo isso é deseconomia urbana, tá? E a deseconomia urbana é exatamente o contrário do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável que deveria ser o que ocorre nas cidades. O que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico, sim,
mas preservando o meio ambiente, preservando o desenvolvimento social para gerações presentes e para gerações futuras, né? Não vou sujar rios, eu não vou poluir o ar, eu não vou aumentar o buraco da camada de ozônio, porque eu tenho que pensar nas gerações futuras, eu tenho que fazer com que a Terra, o planeta seja sustentável. Isso é desenvolvimento sustentável, crescimento econômico, preservando o meio ambiente e o desenvolvimento social. Quem que são as principais vítimas do desenvolvimento sem sustentabilidade? É lógico, são as pessoas de baixa renda, porque essas pessoas de baixa renda são as que ocupam as áreas de risco, as que não têm acesso ao saneamento básico, não têm acesso aos bens e serviços urbanos, não têm acesso a transporte, não têm acesso à saúde, né? Por conta disso, essa população está mais sujeita à poluição, a enchentes, a deslizamentos. Essa população vai morar do lado de lixões, né? Poluição do ar, sujeita a doenças, enfim, né? Toda uma série de condições precárias de vida que essa população de baixa renda fica exposta. E por que essa população ocupa essas áreas de risco? Por conta das suas condições financeiras precárias, né? Não tem dinheiro para morar numa região melhor, tem que ir para uma Coab, tem que ir para Minha Casa Minha Vida, ou nem isso, né? Não é contemplado por esse programa, tem que morar numa favela, né? Isso tudo a gente dá o nome de racismo ambiental. A população ocupa essas áreas de risco por conta de suas condições financeiras precárias. Isso é o racismo ambiental, pessoal. Isso aí não é uma discussão que fica muito distorcida, principalmente hoje em dia. Assim, ninguém pode falar contra o crescimento econômico, ninguém pode ser contra o capitalismo. O capitalismo é ruim, tem os seus defeitos? Tem, mas os outros sistemas alternativos ao capitalismo são piores, já ficou provado. Só que o capitalismo tem que acontecer não só guiado pelo interesse econômico, precisa haver a preocupação social, precisa haver a preocupação com a sustentabilidade do planeta, né, para que a gente possa ter esse desenvolvimento sustentável e que todas as pessoas se beneficiem deste crescimento econômico. E essas deseconomias urbanas acabam levando aos conflitos urbanos. Quais que são os envolvidos nos conflitos urbanos? A gente tem aí principalmente o poder público. O poder público é governo municipal, governo estadual, governo federal. Principalmente os setores de planejamento urbano, saneamento básico, de saúde, habitação, defesa civil, segurança pública e meio ambiente. E a gente tem também o setor privado, principalmente o setor imobiliário e o setor industrial. Por quê? O setor imobiliário, ele é o grande causador da especulação imobiliária. Então a gente tem aí vários terrenos, né, que poderiam ser usados para a construção de moradias, terrenos em áreas boas das cidades, nos centros das cidades, que estão vazios, porque eles estão à espera de valorização, né? Eles estão vazios por causa da especulação, por causa de uma perspectiva de se valorizar aqueles terrenos. E o setor industrial, que também se beneficia dessa especulação imobiliária, muitas vezes o setor industrial é o dono desses terrenos, e também a questão da poluição, de jogar resíduos químicos nas águas, nos solos e etc. Então, o poder público e o setor privado, setor imobiliário e industrial, são os causadores da expoliação urbana. O que é expoliação urbana? Expoliação urbana são os impactos ao meio ambiente, os impactos ambientais e os impactos à saúde da população.
causados pela carência de infraestrutura e pelas políticas públicas ineficientes com relação à habitação, com relação à política urbana, que não combatem a desigualdade social nas cidades. Então, isso é expoliação urbana. Repetindo, são os impactos ambientais e de saúde à população, causados pela carência de infraestrutura e pelas políticas públicas ineficientes, que não combatem a desigualdade social nas cidades. E partindo agora para a nossa última aula, dos países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, das políticas habitacionais nos países em desenvolvimento. Pessoal, eu li o trabalho que vocês fizeram. Desculpa, só tomando uma água aqui. Li os trabalhos que vocês fizeram. Bem bacana os exemplos que vocês deram, né? Então, o que era a proposta? É vocês pesquisarem sobre algum país em desenvolvimento, como o Brasil, e daí falar sobre políticas habitacionais que foram adotadas nesse país e quais que são as suas semelhanças com o caso brasileiro. E aí vocês deram exemplos bem bacanas do México, da Argentina, teve gente que falou da política habitacional de Cuba, da Índia, né? A Índia é um país bem interessante nessa questão dos países em desenvolvimento, né? Então já vou chegar lá para falar da Índia. Deixa eu contextualizar essa diferença dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Por que existem países, então, que são considerados desenvolvidos e outros que são subdesenvolvidos? A principal diferença foi o ritmo de desenvolvimento econômico que cada uma dessas camadas de países tiveram. Os países que hoje são considerados desenvolvidos, eles prosperaram muito porque eles iniciaram a sua industrialização lá no século XVIII. Quando eu falo do século XVIII, eu estou falando de antes de 1800, eu estou falando de 1700 e alguma coisa. E vocês lembram do que eu falei no começo da aula. O Brasil só foi começar a industrialização em 1920. E isso é algo muito comum nos países subdesenvolvidos, né? Esse atraso. Enquanto os países que hoje são considerados desenvolvidos, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, eles começaram essa industrialização lá no século XVIII. E o que isso cria de diferença? O que é a base da nossa economia brasileira? É vender para o mundo matéria-prima, é vender produto agrícola, é vender minério de ferro, matéria-prima. Aí o que faz um país desenvolvido? Tipo Japão, tipo Europa. Ele pega o minério de ferro do Brasil e constrói carros de última geração. Ou fabrica aço e vende para o Brasil. Então, esses países, eles produzem produtos com maior valor agregado, que a gente chama, porque eles começaram a industrialização primeiro, né? E eles vêm investindo mais, portanto, em crescimento tecnológico, em desenvolvimento tecnológico. Enquanto os países subdesenvolvidos, até pela colonização que esses países viveram, né, todos esses países, né, eles foram colônias de exploração, como o Brasil, ou seja, os países que exploravam essas colônias estavam interessados, né, em formar grandes fazendas e explorar as monoculturas, né, exportar as monoculturas para a Europa. Então, todos esses países foram colônias de exploração, tiveram essa ocupação rural e, portanto, ficaram muito mais atrasados com relação a esses países desenvolvidos.
Por conta disso, esses países subdesenvolvidos, eles sofrem mais com a globalização. O que é globalização? Gente, globalização é, principalmente no século passado, com o aumento da conexão entre os países do mundo, antes da internet, já com o telefone e tal, as barreiras entre os países foram rompidas, né? Então, os países que eram muito fechados, tipo, eu sou alemão, eu vou comprar produtos fabricados apenas na Alemanha. Eu sou brasileiro, eu vou comprar produtos fabricados apenas no Brasil, né? Isso acabou com a globalização. Hoje a gente sabe, né? Tipo, a gente compra aí um celular que uma parte das peças é produzida na China, outra parte é produzida na Finlândia, outra parte é produzida nos Estados Unidos, né? Então, todos os países eles acabam se interligando de alguma forma. E os países subdesenvolvidos saem perdendo. Por quê? Enquanto os países desenvolvidos estão nos vendendo aço, a gente está vendendo minério de ferro barato para eles. Isso faz com que esses países subdesenvolvidos tenham desvantagens dentro da globalização. Então, a ocupação do espaço nos países subdesenvolvidos foi determinada principalmente pelo quê? Pelas forças econômicas, ao invés de ser guiado pela demanda social. Os interesses econômicos sempre predominaram, né, na ocupação do espaço nos países subdesenvolvidos. O interesse individual sempre predominou sobre o interesse coletivo, desde a época de colônia, com os ganhos privados predominando sobre os públicos. O interesse individual predomina sobre o interesse coletivo, né? Sempre o interesse econômico colocado em primeiro lugar. Só que entre os países subdesenvolvidos, existem países que têm um grau de desenvolvimento maior, né? Por uma série de fatores, existem países subdesenvolvidos que conseguiram crescer um pouco economicamente e socialmente. Vamos pensar nos piores países da África, né? A gente sabe que as condições de países aí, como Moçambique, Angola, outros países africanos, são condições muito piores do que um Brasil da vida, né? Até aqui na própria América do Sul, a gente tem uma pobreza muito grande na Bolívia, no Equador, no próprio Paraguai e tal, né? Então, o Brasil ainda tem um desenvolvimento maior do que grande parte desses países subdesenvolvidos. Esses países que são subdesenvolvidos, mas têm uma condição melhor, são o que a gente chama de países emergentes ou em desenvolvimento. Então, são países subdesenvolvidos que apresentam grandes potenciais econômicos e um desenvolvimento social mediano, diferenciando-se dos outros países subdesenvolvidos. E aí é muito uma questão de sorte, às vezes. Sorte entre aspas, né? Porque o que faz a África ser tão pobre? A África, ela sofre muito com a questão das guerras civis. Porque quando foi feito a colonização da África, os europeus simplesmente esticaram o mapa da África em cima de uma mesa e começaram a dividir as terras lá. Então, falar, Inglaterra, essa colônia é sua. França, essa colônia fica para você. Só que a África, gente, é uma junção de várias tribos, né? A gente tem várias tribos na África. E várias dessas tribos eram inimigas e foram juntadas pelos europeus na mesma colônia. E quando proclamaram a independência, eles viraram um país, né? Um país com várias tribos inimigas, né? Tendo que conviver no mesmo território. Isso aí gerou um monte de guerra, tal, e muito disso é a causa de todos os conflitos, de todas as situações deploráveis que a gente vê
acontecerem na África e que os torna tão subdesenvolvidos. Mas, enfim, quais que são os exemplos, alguns exemplos de países emergentes ou em desenvolvimento? A gente tem, além do Brasil, a Índia, o México, a África do Sul, a própria Argentina, que alguém usou de exemplo no trabalho. Então, ó, pelo que vocês fizeram, né, nesses trabalhos, vocês devem ter percebido que as políticas habitacionais que foram implantadas nesses países, elas têm muita semelhança com as políticas do Brasil, né? Sempre acabaram tendo um componente econômico muito maior do que o componente social. E os resultados sempre acabaram não sendo efetivos em se falando da população de menor renda, né? Nunca essas políticas em nenhum país conseguiu atender devidamente essa população de baixa renda. Eu acho muito interessante o exemplo da Índia, né? Alguém falou da Índia nos trabalhos, porque a Índia é o clássico, né, do que é um país em desenvolvimento. A Índia, gente, hoje, ela tem um crescimento econômico fantástico, né? A Índia cresce muito todo ano quando se fala de economia. Inclusive, hoje, a Índia é um polo tecnológico. A gente tem grandes empresas de informática, de tecnologia, de nível mundial, cuja sede fica na Índia. Então, nesse lado tecnológico, a Índia está muito desenvolvida. Só que, por outro lado, a gente tem uma parcela muito grande da população indiana vivendo em condições plenamente miseráveis, condições piores do que os miseráveis do Brasil, né? A Índia tem um problema muito sério com higiene, a pessoa até colocou no trabalho, né? Tem milhares de moradias na Índia que não tem condições de higiene básicas, não tem nem banheiro, né, nas casas. Então existe essa riqueza por um lado, mas existe uma pobreza muito grande por outro lado. E todos esses países têm muita similaridade com o Brasil, né? A Argentina, por incrível que pareça, ela sempre teve um desenvolvimento maior do que o Brasil, um desenvolvimento social. O que criou uma crise lá, o que deixou a Argentina em pior situação foram os últimos 20 anos. Os últimos 20 anos da Argentina foram realmente tenebrosos, assim, em termos de crise econômica, jogou grande parte da população argentina na miséria, né? Então, até uns 20, 30 anos atrás, a Argentina tinha um desenvolvimento social melhor do que o Brasil, né? Essa curva virou de lado. Eu acho que o país mais parecido, né, com o Brasil, aí já é um parecer pessoal meu, tal, mas é o México. O México é um país muito parecido com o Brasil, gente, na própria questão da colonização, da exploração, da monocultura voltada para exportação, dos grandes fazendeiros e tal, e o desenvolvimento social sempre precário, crises econômicas, ocupação da periferia, enfim, né? O México é um país muito parecido mesmo com o Brasil, né? Se diferencia em algumas coisas, do tipo, tem uma proximidade com os Estados Unidos, que beneficia bastante o México economicamente, se bem que, como o México é um país subdesenvolvido, ele acaba saindo perdendo nessa relação econômica com os Estados Unidos. E o turismo mexicano, que também é mais desenvolvido, né? Tem mais pessoas no mundo que vão visitar o México do que visitar o Brasil, apesar desses países serem bem parecidos. O México, acho que explora melhor essa questão do turismo, da cultura e tal, né? Além de ter fornecido para o mundo o Chaves, que eu acho que é a melhor contribuição mexicana da história. Mas enfim, vamos voltar aqui para a aula.
resultados sociais do subdesenvolvimento. Então, esses resultados sociais, pessoal, eles são uma tônica em todos os países subdesenvolvidos, inclusive os países em desenvolvimento, os emergentes. A gente sempre vai ter como ponto comum entre esses países uma má distribuição de renda, ou seja, muita gente, algumas pessoas muito, muito ricas e muita gente muito, muito pobre. Isso é má distribuição de renda que acontece em todos esses países. Isso gera fome e desnutrição. Fome e desnutrição gera problemas de saúde, né, entre toda a população. Baixo índice de escolaridade. Se a gente tem uma má distribuição de renda, se a gente tem pobreza, as pessoas elas acabam saindo cedo da escola, elas precisam trabalhar para se sustentar de alguma forma, né? Então, baixo índice de escolaridade, isso prejudica ainda mais o país, porque se você não tem um povo com um bom nível de educação, um povo que estuda, que chega à universidade, enfim, você nunca vai conseguir competir de igual para igual com os países desenvolvidos, né? Se a gente está falando que hoje sai na frente quem tem mais condições de promover um desenvolvimento tecnológico, né? Como que você vai ter desenvolvimento tecnológico se você não tem escolaridade, né? Então você acaba condenando o país ao subdesenvolvimento por essa população não estudar da forma como deve. Hoje a gente tem um nível nos países desenvolvidos de automatização que as fábricas de carro na Alemanha hoje não tem um operário que coloca a mão na fabricação do carro. É tudo feito por robô. Enquanto aqui no Brasil, né, as indústrias automobilísticas que a gente tem é tudo operário ainda, ir lá, soldar, enfim. Né? Então, eles conseguem produzir muito mais carros de forma muito mais rápida e a um custo menor. Isso tudo é tecnologia que vem do nível de instrução, do nível de escolaridade. E, lógico, uma tônica em todos esses países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, problemas de moradia, problema que todos eles têm. Moradias precárias e etc. Para finalizar, pessoal, essa revisão, né, o que a gente vai ter nessa prova, a gente tem os critérios de cálculo do déficit habitacional. Então, o que é déficit habitacional? É o que falta, né, a quantidade de casas, de moradias que faltam para que todas as famílias de um país tenham uma moradia, né, considerada digna, moradia que forneça para essas famílias condições decentes, condições minimamente decentes de vida, né? Então, quantas moradias deveriam ser construídas para que todas as famílias de um país tenham condições minimamente decentes de vida? Isso é déficit habitacional. Déficit habitacional nós temos de dois tipos, o déficit habitacional qualitativo e o déficit habitacional quantitativo. O que é déficit habitacional qualitativo? O déficit habitacional qualitativo considera famílias que até moram em uma casa. Tipo, não tem casa? Não, tem casa. A família está morando, às vezes até na casa própria dela. Só que é uma casa sem estrutura, né, para receber uma família, para que uma família more com condições mínimas. Então, isso é déficit qualitativo. São casas, são moradias que não têm qualidade, que proporcionem uma condição de vida mínima para essas famílias que moram nelas. E quais que são os critérios para estabelecer o déficit habitacional qualitativo? Primeiro, status residencial inseguro. O que é status residencial inseguro?
É você viver na beira de um morro, né, tendo medo, porque cada vez que chove pode cair um deslizamento de terra na sua cabeça. Isso é status residencial inseguro. É você morar na beira de um rio, dar uma chuva e você ter sempre medo de passar por uma enchente e essa enchente destruir tudo que você tem. Isso é status residencial inseguro. Outro critério, acesso inadequado à água potável. Pessoal, a água é o recurso básico para a vida, né? Para a gente poder sobreviver, ter condições de saúde. Se as pessoas não têm nem acesso à água potável, imagina a qualidade de vida que essas pessoas têm, né? Vou até tomar aqui um gole de água, porque graças a Deus eu tenho acesso à água potável. Muitas pessoas não têm. Outros critérios: acesso inadequado a saneamento básico e infraestrutura em geral. Uma casa não tem nem saneamento básico, uma casa não tem nem esgoto, né? Vai todos os dejetos para a fossa e fica aquele cheiro agradável, né, de fossa, né, que a pessoa tem que conviver na casa dela, além de todos os problemas de saúde que isso pode causar, né? Contamina a água e etc. Baixa qualidade estrutural dos domicílios, né? Então, casas de alvenaria, casas de madeira, barracos, enfim, papelão, material precário, né? Casas construídas com material precário, né? Isso aí entra no déficit qualitativo. E adensamento excessivo. O que é adensamento excessivo? São muitas pessoas vivendo dentro da mesma casa, né? São mais de 3 pessoas dividindo o mesmo quarto. 3, né, é pouco, né? A gente tem aí vários casos de famílias onde 7 filhos dormem todos no mesmo quarto, às vezes até na mesma cama, né? Então, isso é adensamento excessivo. Muita gente morando dentro de um lugar pequeno. Esses são os critérios para se estimar o déficit habitacional qualitativo. Última estimativa de déficit habitacional qualitativo no Brasil, né, de residências sem qualidade, era de 10 milhões de moradias. Ou seja, para dar condições mínimas de moradia à população brasileira, eram necessários, isso em 2015, tá? Se construir 10 milhões de moradias. E isso porque depois de 2015 a gente teve uma crise econômica bem grave. Com certeza, esse déficit habitacional qualitativo aumentou. E os critérios para se calcular o déficit habitacional quantitativo. Quantitativo, aí é quantidade, né? Não estou levando em conta a qualidade da casa. Tipo, eu quero saber quantas moradias precisariam ser construídas para que todas as famílias do Brasil tivessem uma moradia, né? Acesso a uma moradia, né? Então, é quantidade de casas que deveriam ser construídas para que todas as famílias tivessem acesso a pelo menos uma moradia. Não estou considerando tanto a qualidade delas. Então, quando existe um déficit habitacional quantitativo? Quando existe uma coabitação familiar. O que é coabitação familiar? São 2 ou 3 famílias habitando juntas no mesmo ambiente. São duas ou três famílias que moram na mesma casa. Imagina 3 famílias morando na mesma casa, né? Não tem privacidade nenhuma. Que vida você morar com outras 2 famílias junto com você numa casa pequena. Outro fator que entra nesse cálculo aí do déficit quantitativo, ônus excessivo do custo do aluguel.
a pessoa mora de aluguel. Esse aluguel consome, no mínimo, 30% da renda dessa pessoa, dessa família, né? Então, olha só, no mínimo 30%. Isso significa que se a família tem uma renda de R$1.000, ela está gastando R$300 com aluguel. Ou seja, é muito grande a parcela de aluguel que ela está pagando dentro da renda dela. 30% da renda ela está gastando com aluguel. O ideal é que ela tivesse uma moradia, né, que não fizesse com que ela gastasse tanto da sua renda com o valor de aluguel. E o último critério é o adensamento de morador por dormitório em imóveis alugados. Então, ó, as pessoas moram numa casa alugada e nessa casa alugada, cada quarto é ocupado por pelo menos 3 moradores, 3 ou mais moradores. Então, além de viver de aluguel, né, essa família ainda tem que acomodar em cada quarto 3 ou mais pessoas, né? É muita gente para ficar junta no quarto, numa moradia de aluguel. Por isso que é considerado o déficit habitacional quantitativo, tá? Esses 3 critérios são usados para calcular esse déficit. Último dado no Brasil de déficit habitacional quantitativo é de 2015 também. 6 milhões de moradias era considerado o déficit habitacional quantitativo no Brasil em 2015. Sempre lembrando para vocês que depois de 2015 tivemos uma crise econômica bem severa. Então, esses 6 milhões, né, deve ter sido um número que aumentou também de 2015 para cá. Então, pessoal, deixa que eu voltar a aparecer na câmera para vocês. Então, é o seguinte, né? Esses slides, então, eu coloquei neles tudo o que vai cair na prova, então vocês não precisam pegar o livro lá e ler as 6 sessões do livro que nós estudamos até agora. Toda a prova vai ser tirada do conteúdo desses slides. Vou colocar esses slides no AVA, vou colocar o vídeo com a gravação dessa aula. Eu esqueci de colocar a gravação no começo, mas logo depois eu lembrei, então não se perdeu muita coisa. Tá? E a gravação também vai ficar disponível para vocês desta revisão. A princípio, então, a gente acorda que essa prova eu vou disponibilizar para vocês na segunda-feira que vem, dia 20. Provavelmente, então, pelo que eu sei, é no AVA. Vocês vão ter um período para responder as questões. Depois a gente vai conversando, né, quando eu tiver mais detalhes de como que vai funcionar isso aí. Qualquer dúvida durante essa semana, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu WhatsApp, né? Pode me procurar, pode me perguntar. Como eu já falei, eu sei de toda a dificuldade que a gente teve nesse bimestre. Eu vou considerar isso para elaborar essa prova e eu vou ajudar vocês no que for possível para que vocês não sejam prejudicados por toda essa situação atípica que a gente viveu até aqui, né? 4 de maio tem aí uma data que parece que foi estabelecido a volta das aulas presenciais. Lógico, isso aí depende das autoridades de saúde e tal, né? Então, a gente espera que se cumpra para a gente poder voltar aí a ter essas aulas presencialmente. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Pode abrir o microfone e ficar à vontade. Não, Rodrigo, de boa. Maravilha. Alguém mais? Dou de uma, dou de duas, dou de 3. Então, beleza, gente. Estou à disposição. Qualquer dúvida, acho que até amanhã
já está o vídeo e já estão os slides disponíveis no AVA. Não tenham vergonha de me procurar. E eu desejo que todo mundo vá bem nessa prova. E não se esqueçam, quem está devendo entrega de atividades, me entregue até segunda-feira que vem para que eu possa atribuir a nota de atividades. Fechou, gente? Um abraço e até a próxima. Até mais. Boa noite. Valeu, professor. professor. Até mais. Boa Falou. noite.